Bom dia a todos. Estamos aqui muito felizes de divulgar os resultados aí do segundo trimestre, quarto trimestre de resultados muito bons. Esse, em especial, com alguns recordes, tanto de faturamento quanto de EBITDA. Eu acho que isso coroa uma estratégia da empresa traçada em 2017 de reforçar o core business e ter algumas opcionalidades ao core business. Conseguimos, nesse semestre, 1,7 bilhões de receita, uma receita recorde. No trimestre, 940 milhões, 87% acima do ano passado. Um EBITDA de 102 milhões no trimestre, um recorde absoluto da história da companhia. 327 milhões nos últimos 12 meses. Um EBITDA de 163 no semestre, comparável com o primeiro semestre do ano passado, são números muito, muito, muito superiores, né? Houve expansão das margens, né? Isso já soma um pouquinho dos novos negócios com os negócios core, o que vai para 26% a margem bruta, 13% de margem EBITDA, um lucro líquido de 51 milhões, 107 milhões de lucro no semestre, também é um número muito, muito expressivo. A gente tem divulgado já nos últimos trimestres nas nossas 3 áreas de negócios, para ficar mais claro o nosso negócio, o negócio de consumer, aquele que nós vendemos para o consumidor final, para a pessoa física, uma receita superior a 1 bilhão no trimestre, um crescimento de 131% em relação ao segundo trimestre do ano passado, que foi um trimestre fraco, digamos de passagem, foi o início da pandemia. No corporativo, a gente tem 279 milhões no semestre de receita, e essa receita já um pouquinho dessa nova visão que a gente tem para o mercado corporativo, com a contratação do novo executivo, a gente começa a ter resultados expressivos com 36% de crescimento. E nas instituições públicas, nunca teve tanta licitação, nós temos um pipeline excelente, 54% de crescimento, entregamos 425 milhões. Alguns destaques nas avenidas de crescimento: a parte de máquinas de pagamento, soluções para pagamento, nós logo divulgaremos ótimas notícias de contratos com outros adquirentes que não só a Cielo, tem um pipeline muito forte aí nos novos adquirentes. Em casa inteligente, a gente de novo o produto mais vendido no Prime Day da Amazon. 155 mil pessoas entram na base do nosso aplicativo esse ano. A gente cresce 130% em relação ao ano passado, ou seja, continua crescendo bem. Lançamos um ecossistema de educação, até mudamos o nome do setor para educacional, um ecossistema de tecnologia e inovação. É um ecossistema que visa ser o grande integrador de soluções pedagógicas do Brasil. A gente percebe esse movimento e aparecimento de tantas empresas com tantos produtos bons, mas sem poder de fogo para vender, para conseguir penetrar na escola. A venda para a escola é muito cara. Então a gente lança um ecossistema que vai ter, por exemplo, suítes de matemática. Essa suíte de matemática, ela reúne os nossos produtos de matemática e produtos de terceiros, principalmente de startups. E a gente vende por uso isso às escolas. É um movimento muito grande, é um projeto grande que nós fizemos com a ajuda de uma grande consultoria, e a gente lança agora com muito otimista sobre este projeto. Crescemos 80% em RaaS, há uma demanda grande nas grandes empresas. Em escolas começa a haver uma demanda por RaaS bastante grande. Lançamos produtos específicos para esse setor, e até o setor público com alguma demanda aí de hardware as a service. Podemos passar? Então, o crescimento na venda de computador
é expressivo, 52%. Some-se ao volume um aumento de preço médio, né, por causa do dólar médio mais alto e a alta dos componentes, com uma demanda muito forte, e o varejo ainda não abastecido, vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Um portfólio de marcas completo, né? Primeiro resultado que já tem um pouco de Compaq aí, então hoje é positivo, vai e Compaq, isso faz parte dessa nossa estratégia de atingir todas as camadas da sociedade na venda de computador. Ficamos muito honrados de estar no conselho do DMTF, são 9 empresas do mundo, somos a única da América Latina aí, que é o que define os desígnios de tecnologias, principalmente nas de hardware. Estruturamos a VP corporativa e a área de RI, trouxemos um novo VP corporativo, uma nova diretora de RI, a Renata, que está presente aqui, o Rodrigo Guérios para a área corporativa, ou seja, achamos que existe uma oportunidade muito grande de crescimento pelo nosso portfólio de produtos grande, né, que vai desde servidores e storage até desktops, notebooks, passando por equipamentos de rede, ou seja, a gente tem um cabedal grande de produtos a serem vendidos, e o RaaS e a prestação de serviço, ou seja, tem uma série de coisas que precisavam ser estruturadas de maneira mais agressiva, e por isso nós trouxemos o Rodrigo aí para essa área, e da mesma maneira estávamos um pouco, vamos dizer, não fortalecidos na área de RI, reforçamos bastante o time da RI para poder fazer essa interação com os stakeholders do mercado. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui dá para ter uma ideia da evolução da receita bruta. Existe uma sazonalidade, não dá para ter o último trimestre comparando com esses, né? Tem uma sazonalidade clara. O primeiro semestre normalmente representa 45%, o segundo semestre 55%, o último trimestre sempre muito forte, né? Mas mesmo assim a gente tem um crescimento muito grande de faturamento, crescimento grande em relação aos últimos semestres do ano passado. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, um crescimento de 87% em receita bruta. Por negócios, a gente tem um crescimento maior em consumer, quase 60% aí de faturamento do consumer, 16% do corporativo e 24% em instituições públicas, desses 425 milhões que a gente faturou em licitações públicas. Falando um pouquinho do mercado de consumer, né, esse grande crescimento de 453 para 1 bi, esse crescimento voltado pelo grande volume de venda e pelo preço crescendo. As duas coisas juntos deram esse crescimento de 130%. Há uma demanda, não há dúvida, né? Estamos, eu diria que a grande maioria das pessoas que estão atendendo esta conferência estão atendendo através de computadores, assim como todas as reuniões que vocês vão fazer hoje vão fazer através de computadores, pouca gente trabalhando presencialmente. E parece que esse movimento é secular. Todas as pesquisas que a gente tem lido, todos os institutos de pesquisa, todos os fabricantes, todo o ecossistema de computador acha que é um movimento secular, né? Então, nós temos um crescimento no mercado mundial de computadores. O pico do mercado mundial de computadores foi de 365 milhões em 2011. Esse ano deve bater esse número. Ou seja, a gente voltou ao pico de computador, o computador voltou a ser pessoal. E essa parece uma tendência permanente, porque há toda a reposição desses computadores, quando o uso é maior, e o trabalho híbrido parece que veio para ficar. A quantidade de aulas no ensino superior que vão ser dadas à distância, com certeza aumentará de maneira permanente. E o trabalho híbrido é de maneira permanente. E muita tecnologia, a gente viu a penetração, as consultas online e assim por diante, vão demandar um uso de computador sempre no patamar que nós temos hoje, ou seja, nós estamos num novo patamar. Os institutos de pesquisa acham que esse patamar de 370, 380 milhões de computadores desse ano é o novo patamar a ser seguido nos próximos anos. E no Brasil uma oportunidade ainda, porque a gente não atinge o patamar lá de 2012, que foi o pico de 16 milhões. A gente vai para cerca de 8 milhões esse ano, porque a gente teve uma crise econômica muito grande. E ele é muito relacionado ao PIB. Se o PIB crescer, nós vamos ter um aumento do mercado brasileiro de computador. Nós estamos muito animados com o mercado de computador. Então, tem aí um crescimento de Vaio bastante grande, as primeiras vendas de Compaq,
O nosso projeto de pequenos varejistas cresce 232% em relação ao mesmo período do ano passado. É o projeto que a gente sempre foi muito forte dos 100 maiores varejistas e não era forte dos 101 ao 3 mil. E agora fizemos esse projeto para entrar do 101 ao 3 mil e já temos faturamento significativo nessa área. Um aumento de 44% no ticket médio dos computadores, tanto pelo ticket, por uma venda maior de um ticket maior, como pelo dólar, como pelo aumento dos componentes. E já comentamos um pouquinho, ainda estamos nesse. E temos ainda na Casa Inteligente, 155 mil usuários, já comentei, grande parceria com grandes construtoras, lançando os primeiros apartamentos já todos conectados. E lançando cada vez mais produtos nessa área, como eu comentei, fomos em primeiro lugar de novo no Amazon Prime Day. Vamos adiante? No mercado corporativo, um crescimento de 36%, como a gente comentou, de 205 para 279. Servidores teve uma grande venda no primeiro semestre do ano passado, por isso que não cresceu tanto. Servidores cresceram só 5% esse ano em relação ao ano passado, mas é um mercado pujante. Mas no todo foram 279 milhões de faturamento, esses 36%. Há uma inversão de desktop para notebook, não a totalidade, continua vendendo desktop, mas há uma maior procura de notebook do que desktop, passando os 50% em notebooks. 50% mais de contratos firmados, maior demanda por locação, né, 80% de crescimento, e lançamento do produto de RaaS for Education, aí, que a gente acredita que vai ser a grande solução daqui para frente com a abertura das escolas. As escolas estavam fechadas, por isso a nossa área de tecnologia não cresceu, até diminuiu um pouco, mas as escolas abrem agora e começam a procurar o computador e precisam ter a tecnologia nessa abertura de escolas. A gente nota esse movimento agora. Os meios de pagamento, já comentei, um grande pipeline em novos adquirentes, que não a Cielo, que nós tínhamos contrato, em todos os grandes, Stone, PagSeguro, Rede, todos eles nós estamos visitando agora, com a quebra da exclusividade das maquininhas, um pipeline extremadamente aquecido, devemos anunciar grandes contratos em breve. Nas instituições públicas, na página seguinte, nós temos então um crescimento de 53,6% no faturamento para 425 milhões, né? Muito interessante, porque a gente já tem mais de 1 bilhão de pipeline contratado para entrega esse ano e um pouco no ano que vem, contra 550 milhões no ano passado. Então, para fazer uma proxy aí, esse é número público, né? A gente tinha 550 milhões de pipeline final de junho do ano passado, e esse ano temos 1 bilhão. Além do montante das urnas eletrônicas, isso não inclui urnas eletrônicas, que é mais 1 bilhão de urnas contratadas, 225 mil urnas, sendo que a gente vai entregar cerca de 20% ainda esse ano, ou cerca de 45 mil urnas ainda esse ano. Cerca de 200 milhões de reais esse ano. O mercado de estações continua muito aquecido em projetos educacionais e não educacionais. Agora, nesse momento, deve estar havendo uma grande estação no estado de Minas Gerais. Lote 1, 85 mil desktops, lote 2, 15 mil desktops e mais 15 mil notebooks no lote 3 e 4. Ganhamos, por exemplo, foi segunda-feira ou sexta-feira, 120 mil tablets no governo do Ceará, mais 120 mil, já tínhamos ganhado 120 mil. Então, é só para dar alguns exemplos de como está esse mercado, está extremadamente comprador. Um pouquinho de aumento em RaaS, um aumento de procura de RaaS, não é tão expressivo como no privado, mas há um aumento de RaaS, uma recorrência de aditivos contratuais no RaaS, né? que é muito bom. Passamos para a segunda? Para a próxima, por favor. Caio, você quer falar um pouquinho dos números financeiros? Acho que você tem mais propriedade para comentar. Pela oportunidade, pelo call. Começando com a margem bruta,
a gente vê uma expansão bastante significativa, tanto no trimestre quanto no semestre, né? Expansão de 13,8% para 25%, né? O mesmo número no semestre. Isso se deve a três fatores principais, né? A forte atividade, né? forte volume de vendas, né? Também um mix melhor, né? Um crescimento de notebooks em detrimento de desktops, por exemplo, em razão do trabalho do estudo híbridos, né? Uma maior venda de tablets também, pelas mesmas razões anteriores, né? E com forte presença desse produto em licitações de secretarias de educação, como o Hélio já mencionou, né? Além dos avanços na receita de RaaS e de casa inteligente. Né? Além disso, a gente ressalta o aumento de ticket médio dos produtos, em função tanto do aumento do custo dos insumos em moeda forte, quanto da variação cambial. Né? No próximo slide, falando sobre a margem EBITDA, também uma expansão bastante forte, a gente sai de 2%, o nível de 2%, no segundo trimestre de 20 para 13% agora no segundo trimestre de 21, revertendo no semestre um nível negativo, né, por um nível de 11,2% no acumulado, e aí, obviamente, as razões são exatamente as mesmas da margem bruta, né? Então, realmente, uma forte expansão da atividade, um mix melhor e também um adequado controle de custos e despesas, né? Nós começamos desde o ano passado, durante a pandemia, nós tomamos medidas, né, para melhor controlar custos e despesas, e isso está dando bons frutos agora nos resultados da companhia. Também é muito importante, né, ressaltar que esse é o quarto trimestre seguido de expansão de EBITDA, né, que culmina um EBITDA de últimos 12 meses de 327 milhões, já foi ressaltado no começo da apresentação, que é um recorde absolutamente histórico, esse número para a companhia. Se a gente for para o próximo slide, a gente fala um pouquinho do resultado financeiro de lucro líquido. Né? Aqui é importante ressaltar, no resultado financeiro, a gente tem uma perda de 49 milhões no segundo trimestre, que está muito explicada por dois fatores. Né? Despesas financeiras são um pouco mais altas que o ano passado, mas bastante em linha com a nossa estratégia de crescimento. Isso, obviamente, decorre do forte crescimento que a empresa está apresentando, uma necessidade maior de financiamento de capital de giro e das fortes perspectivas de crescimento futuro, que também já foram mencionadas. O segundo elemento é a variação cambial, 36 milhões de variação cambial no segundo trimestre, totalmente explicáveis pela queda do dólar, né, que saiu de 5,70, que era o valor do final de março, para 5 no final de junho. Né? E aí, isso é em função da marcação a mercado dos instrumentos de proteção cambial. Mas é interessante notar que no acumulado do semestre, esse valor se traduz por um ganho pequeno, de 4,7 milhões, o que demonstra, o que comprova a eficácia da nossa política de proteção cambial em um contexto de alta volatilidade. Né? Então, olhando por esse lado, né, a gente tem a tradução de tudo isso num forte lucro líquido de 51,5 milhões, né, apesar de toda essa volatilidade que foi mencionada, né, no segundo trimestre, e no acumulado do semestre de 107 milhões, contra um prejuízo de 4 milhões no primeiro semestre de 2020. Né. Essa forte geração de EBITDA, esse forte lucro líquido e com a dívida em controle, né, uma dívida de 323 milhões, dívida líquida, ao final do primeiro semestre, fazem com que a nossa alavancagem, a relação dívida líquida sobre EBITDA, ela esteja em uma vez, né, contra 1,7 vezes no segundo trimestre de 20, um número bastante confortável. Indo para o próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre o mercado de capitais. Né? Aqui a gente quer ressaltar alguns números bastante importantes da companhia. Né? A gente tem tido maior procura de investidores institucionais na base. Né? Isso se traduz num número de 55% aproximadamente, né, do free float em investidores institucionais, mas de uma maneira geral, a companhia está suscitando bastante interesse do mercado, não só institucionais, como também de pessoas físicas. Para isso, como o Hélio já ressaltou, nós reforçamos a área de RI para atender essa maior demanda, né, estarmos mais acessíveis, conseguimos explicar melhor a estratégia da companhia, os números da companhia, né, e isso tem se traduzido no bom desempenho da ação também. A gente vê em relação aos small caps, nosso índice com uma performance muito mais significativa, valorização de quase 80% da ação versus o primeiro trimestre de 21, desculpe, e no cômputo de 12 meses, aproximadamente 150% de valorização. E é interessante também ressaltar que agora não estamos mais sozinhos, nós temos comparáveis no mercado, temos peers nesse mercado, né? E a gente ainda ressalta aqui uma tendência aos nossos múltiplos ainda estarem um pouco abaixo dos múltiplos dos comparáveis. Né? Nós acreditamos que o mercado deve equalizar essas questões no tempo. Né? A gente realmente continuando a entregar bons resultados e com a melhor comunicação ao mercado, isso deve se equalizar. Né? Também ressalto a forte liquidez do papel. Né?
se a gente for pegar a média negociada por dia no último trimestre, em torno de 92 milhões. É um número bastante forte também. Bom, com isso a gente vai para a parte de considerações finais e perspectivas futuras. Eu volto a palavra aqui para o Renan. Obrigado. Eu queria só fazer um resumo para tentar entender, porque, tudo bem, temos 4 trimestres muito bons, temos recorde nesse trimestre. E o futuro, como é que fica? Então, a gente tentou colocar aqui um pouquinho um resumo do que aconteceu no primeiro semestre e o que a gente acha que vai acontecer no segundo semestre em cada uma das nossas áreas. Tá? Continua o varejo com uma forte demanda, o consumer com uma forte demanda. Tá? Aí, o varejo não está abastecido ainda. Até havia uma pergunta sobre como está o varejo. Não, tem alguns varejos que estão mais abastecidos. Mas, na média, os varejistas estão com alguma coisa com 60 dias de estoque, quando a normalidade é alguma coisa entre 90 e 120, dependendo do varejista. Então, ainda há um espaço para fazer sell-in independente do sell-out. E o sell-out continua muito bom. Para ter uma ideia, em alguns gráficos, nos gráficos do Google de procura de notebook, continua 40% de procura maior do que antes da pandemia. Então, continua forte a demanda. O que aconteceu no primeiro semestre? Que representa mais ou menos 45% pela sazonalidade normalmente. A gente ganha relevância na faixa de R$2.000, porque por causa do aumento de custo era 1.400, e esta faixa ganha relevância. É o computador mais barato e a classe média, a classe C, que precisa de um computador para suas reuniões, para o trabalho online, compra este computador que consegue comprar. A gente tem Compaq, também tem a questão das aulas em casa, né? Que aceleram a venda de tablet, aceleram a venda de computador. Maior presença domiciliar também influencia no caso inteligente, que as pessoas olham e querem um pouquinho de carinho, um pouquinho de conforto naquilo que estão lá sem poder sair, sem poder fazer festa. Então, isso cresce, né? A venda de lâmpadas é incrível, aquela uma lâmpada que a gente tinha, já são 4 lâmpadas, mais 3 fita LEDs no mercado, o portfólio se expande. E o celular, ele volta a crescer, mas é mais um crescimento nosso do que propriamente do mercado. O mercado se mantém estável, mas a gente cresce principalmente porque a LG saiu do mercado, né, sabido por todos. Então, isso dá algum espaço de mobilidade para a gente crescer. E o pequeno varejo, como a gente já comentou, cresce mais de 200% em relação ao semestre do ano passado. Então, falando dos períodos subsequentes, desse trimestre e do próximo, né, do terceiro e do quarto trimestre, ele representa normalmente 55% da receita. Há uma secularização do trabalho híbrido das aulas em casa, há uma manutenção da forte demanda, como eu já expliquei, e a gente reforça com esse portfólio completo a nossa penetração. Em celulares, a gente amplia o nosso portfólio também e continua buscando uma estratégia como a da Vai. O preço médio é cerca de 40% maior que 2020, por causa do dólar, por causa do portfólio e por causa do aumento dos componentes. Então, há aumento de volume e há aumento de preço. E os varejistas continuam com o nível de abastecimento abaixo da média pré-pandemia, como eu expliquei aos senhores. Falando um pouquinho na página seguinte do mercado corporativo, da mesma maneira, a receita é 45,55, aproximado, de maneira constante nos últimos 3 anos. O preço médio está 25% maior que o preço médio do ano passado. Há uma continuidade da renovação dos parques. A gente nota isso, um booming na pequena empresa que a gente não acreditava nos últimos meses, muito forte a pequena empresa. O IDC fala em crescimento expressivo nas grandes empresas também tem um pipeline interessante nas médias e grandes empresas. E o RAS, que continua subindo, sempre suportado, a gente tenta fazer estruturas seguras de funding para esse RAS, estamos evoluindo muito nisso. Nas soluções de pagamento, já comentamos que está realmente muito interessante esse nosso approach com outros
das maquininhas inteligentes, há uma série muito grande pela máquina inteligente, né? Nós fazemos a máquina inteligente e ampliamos o portfólio. Hoje é um portfólio de máquinas inteligentes e não inteligentes, mas nossa grande entrada é através das máquinas inteligentes. E os servidores continuam se beneficiar do aumento do fluxo de dados e da nuvem híbrida e da hiperconvergência, né? E com a entrada do 5G, isso também deve crescer, mas não se dá ainda nesse semestre que a gente está citando. Mas no ano que vem, sim, o 5G com a computação de borda. Indo para explicar um pouquinho de governo, tá? Para acabar, na página seguinte, as instituições públicas, nós tivemos receita de 425 milhões, grandes editais como o Ministério da Economia, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, e notebooks e tablets para alunos de escolas públicas no estado de São Paulo, no município de São Paulo, no Ceará, em vários municípios pelo Brasil. E muitos editais ainda acontecendo, muitos editais acontecendo. Então, isso faz com que a gente tenha um pipeline de 1 bi contra 550. Para ter um número mais preciso, só para ressaltar, os 550 milhões do ano passado se transformaram em 290 milhões de faturamento no segundo semestre, porque nem tudo é faturado no segundo semestre, alguma coisa escapa para o ano que vem. Então, fazendo a mesma proporção, dá para ter uma ideia do que a gente imagina que vai faturar no segundo semestre desse ano. E tem mais, cerca de 20% dessas urnas, cerca de 200 milhões de faturamento em urnas, ainda esse ano também. Que devemos entregar 45 mil unidades em novembro e dezembro. E o restante ficando para os primeiros anos do ano que vem. Então, em resumo, é um quadro bastante otimista nesse momento para a empresa, a gente está muito animado, continuamos trabalhando em home office, e a parte administrativa, e trabalhando muito pesado, mas estamos muito animados. Muito obrigado a todos. Obrigado. Agora a gente vai dar início à sessão de perguntas e respostas. A gente está com um pipeline de perguntas muito bom, né? Acho que também é recorde nesse sentido, que é muito legal. Vamos começar com a XP, Bernardo Gutmann. Obrigado, Bernardo, pelas perguntas, né? A primeira pergunta do Bernardo é a seguinte: a margem EBITDA chamou bastante atenção, mesmo diante de um cenário de escassez e aumento de preços de componentes eletrônicos. Então, meu questionamento é sobre a velocidade dessa normalização e como vocês estão enxergando essa recuperação do fornecimento para a indústria e se podemos esperar a continuidade desse processo de expansão de margem, assumindo esse novo patamar de demanda que vocês ressaltaram. Bom dia, Bernardo. Tentando explicar, eu não seria otimista em aumento de margem EBITDA. Eu diria que a manutenção é possível, o aumento difícil. Pode subir 0,5% num trimestre, diminuir 0,5% no outro, mas eu acredito que esta margem EBITDA é uma margem normalizada. Nós podemos esperar no mais médio prazo, quando os novos negócios começarem a ser mais significativos no faturamento total, aí sim uma expansão da margem EBITDA, mas não uma expansão de margem EBITDA nos próximos trimestres. Eu acho que a gente já está numa margem bastante boa para a nossa história, e eu acho que é aí que vai se manter. Com relação à crise, nós estamos abastecidos para aquilo que a gente imaginou que iria fornecer no segundo semestre. Fomos conservadores. E não sei se conseguiríamos mais supply para fornecer mais. Se nós tivéssemos mais no primeiro semestre, certamente a gente teria vendido mais. Mas houve escassez para os outros também. Então não dá para saber quanto mais a gente teria vendido. Mas a gente tem 1 bilhão em estoque hoje, a gente está bastante, eu diria que para o pipeline que nós temos até o final do ano, bastante bem abastecido. E a crise como um todo, ela demonstra que talvez a gente tenha chegado no pico nas últimas semanas. Por quê? Porque o preço que estava crescendo muito de alguns componentes eletrônicos, eles pararam de subir, eles diminuíram muito a subida. Eles estão quase no pico do preço. Ainda subindo um pouquinho, mas quase no pico. Tá? Então, isso demonstra que a gente está no pico da crise. Então, a partir de agora, a tendência é de melhora. Mas quanto tempo vai demorar para normalizar é a grande pergunta. Vai depender muito do fornecedor, muito do tipo de componente, porque alguns setores cresceram mais, alguns setores cresceram menos, né? Então, vai depender, alguns setores dizem que vai regularizar só no final de 2022, começo de 2023. Outros já no começo de 2022.
mas eu diria que a gente já está no pico. Daqui para frente é uma tendência de melhora. Muito bom. Ele tem uma segunda pergunta, ele também está bastante relacionada com a primeira. Ele diz o seguinte: queria entender a visão de vocês sobre o nível de estoque na ponta. Alguns players comentaram recentemente que o varejo está bastante estocado para o segundo semestre. Então, algum receio de um sellout menor? Alguma preocupação? Eu cheguei a comentar isso, Bernardo. A gente não vê o varejista estocado. Existe um ou outro varejista mais estocado, porque, pelo medo da falta, acabou comprando demais. Mas, na média, os varejistas estão com 60 a 65 dias de estoque dos nossos produtos, tá? Em média, quando normalmente trabalham com 90 a 120. Então, ainda existe um abastecimento a ser feito. E o sell-out está acontecendo. O sell-out não está tão bom quanto no primeiro trimestre, tá? Em que as pessoas estavam em casa ainda comprando desesperadamente computador. Mas ele continua muito bom. Excelente. Mais uma pergunta aqui, ele é do Sérgio Saraiva. Ele tem duas perguntas. Na primeira é o seguinte: eles estão negociando parceria de representação de grande marca de smartphones, conforme reportado anteriormente? Sim, estamos negociando. Nada ainda a declarar, mas estamos sim negociando e bastante otimistas. Ótimo. Segunda pergunta dele é: no segmento de Corporate Venture Capital, qual a participação na Eleva, em que área essa startup atuará? Eleva. Sim. O que é Eleva, Caio? Você me lembra dessa startup? Eu responderia da seguinte maneira, né? Essa é uma startup que ela não é uma startup core no nosso portfólio, né? Nós até temos uma participação nela de 40%, né? O aporte foi realizado há bastante tempo atrás, né? É um modelo de negócio que hoje a gente está acompanhando, mas não é o nosso principal modelo aqui, né? Não é uma empresa que a gente acompanha tão próximo, né? O aporte foi realizado em 2017, tem 40% nela. Né? É uma startup, acho que ela está mais ligada a drones, se eu não me engano. A Eleva, desculpa, é que ela mudou de nome. Tá? A Eleva é a que faz drone para pulverização agrícola. Essa, eu era muito otimista com essa startup. São engenheiros do ITA que trabalharam na Embraer, que resolveram fazer um avião não tripulado. Chama drone, mas é uma coisa enorme, de 6 metros de envergadura, para pulverizar grandes fazendas em substituição àqueles aviãozinhos que quando pulverizam o que podem, o que devem e o que não devem. Tá? Mas essa empresa, o protótipo, que já deveria ter voado há um ano, não voou ainda. Então, eu diria que essa é uma das startups que a gente não está acreditando que vai performar. Perfeito. Agora, perguntas aqui do Carlos Herrera. Né? Tem duas perguntas dele. Ele diz: vocês poderiam comentar o desempenho da HiLab no trimestre? Veja, a gente não divulga os resultados intermediários, mesmo porque a HiLab não divulga isso, né? A gente tem acompanhado a HiLab veio muito bem no ano passado, e nesse, com o contrato de 2 milhões de testes que ela assinou com o Instituto Butantan, testes de Covid. Os testes distribuídos, né, os laboratóriozinhos da HiLab distribuídos por São Paulo, dando resultados em tempo real de como está a pandemia em cada lugar do estado. Então, foram 2 milhões de testes contratados que foram entregues, uma parte no ano passado, uma parte nesse ano. Então, a performance continua sendo muito boa em termos de faturamento. E no core dela, que é a expansão em farmácias, continua expandindo pelo Brasil inteiro. Entrou, agora até conversei, que é um cliente nosso que tem farmácias também, que é a Bemol, no norte do Paraná, estava no norte do Brasil, sediado em Manaus. E o CEO da Bemol comentava comigo quão animado ele está com a entrada da RAI em todas as suas farmácias, que são umas 60 farmácias lá na região norte do país. Então, vai muito bem a RAI. Muito bem. Continuando com as perguntas do Carlos Herrera, ele está perguntando: vocês estão sofrendo com a falta de semicondutores, chips? Quais produtos da empresa são mais afetados? Todos os produtos são afetados quase que igualmente, tá? É uma falta generalizada. Então, por exemplo, um chip que falta muito é um chip de som. Ninguém nunca ouviu falar, ou poucos ouviram falar, de uma empresa chamada Realtek. A Realtek é que faz o design de 80% dos chips de som usado em toda a indústria. No computador, no celular,
na casa inteligente, nos carros, é a Realtek que fornece esse chip. Então, engargalou tudo em cima da Realtek, porque tudo subiu e ela não tem para entregar. E ela não tem para entregar, ela é uma designer house, porque ela faz os chips dela na TSMC, que é responsável por 70% dos circuitos integrados do mundo, que é uma empresa taiwanesa, que também nunca ninguém tinha dado atenção da importância e da concentração que Taiwan tem como foundry, né, como uma fábrica dos chips. Então, a Realtek não consegue aumentar a sua produção. Então, o que a gente fez para se defender? Só dando como exemplo, a gente relayoutou muitas das placas dos notebooks para aceitarem chips não Realtek, aonde havia ainda algum supply, e conseguimos fazer isso. Então, como eu disse, eu acho que a gente está no pico da crise, a tendência é melhorar a partir de agora, os preços subiram muito, mas a tendência é começar devagarinho a normalizar. E para o supply, para aquela venda que a gente se programou a fazer, a gente está conseguindo fazer. Às vezes um pouco atrasado, às vezes passa de um mês para o outro. Teve uma crise grande nas últimas 4 semanas de container na China, né? Os portos chineses ficaram muito abarrotados, faltava container para botar as coisas, para botar no navio. Depois, alguns navios que chegavam no Brasil tinham casos de Covid e não podiam desembarcar. Então, teve atrasos de 2, 3, 4 semanas em algumas entregas nossas. Mas, no todo, a gente poderia ter tido até um resultado melhor no segundo trimestre, mas a gente está entregando agora no terceiro trimestre e a gente acha que aquilo que a gente se programou para o ano, a gente vai conseguir fazer. Muito bom. Última pergunta aqui do Carlos Herrera, da Condor Insider. Na questão de margens, você poderia abrir quais produtos de consumer possuem as maiores margens? Eu diria que a tendência é um equilíbrio de margens, tá? Não tem um produto com mais margem que o outro, tá? Depende muito do seu ciclo. Quando você lança um produto, ele tem um pouquinho mais de margem, depois ele vai caindo a margem. Mas eu diria que a tendência de todos os produtos de consumer que são vendidos através do varejo brasileiro, eles tendem a ser mais parecidas. Muito bem. Tem uma questão aqui do Júlio César Coelho. Prezados, podemos identificar um crescimento muito grande nos estoques, né, de 500 milhões para 1 bi. Quanto disso é aumento de preço e quanto disso são novos produtos que foram adquiridos para compor o backlog? Veja, é o conjunto de preço e volume. É para o nosso faturamento futuro, né? Então, quer dizer que a gente está otimista com o que vai ser faturado no futuro. Não tem sobra de estoque, tá? Não tem estoque obsoleto nesse número. É muito pequeno, ele está bastante regular com o obsoleto do ano passado, tá? Então, o que tem é estoque para ser vendido em julho, agosto, setembro e assim por diante. Exatamente. Isso demonstra claramente, né, a força dos trimestres a vir, né? Exatamente isso. Agora, uma pergunta do Rony Oliveira. Qual a expectativa para o negócio envolvendo a Scud, por ser inteligente, visto a retomada das aulas? A Scud foi um produto que sofreu muito, né? As escolas fechadas não procuraram nada para segurança escolar e para o acesso dos alunos na escola. Com a retomada nas escolas, deve retomar esse produto, deve começar a ser vendido de novo. Mas realmente, justamente essa queda de faturamento que teve, porque alguns tipos de produtos que a tecnologia educacional vende, que o educacional, chamado educacional agora vende, que é Lego for Education, que é a Microbit, que é a plaquinha para ensinar coding, que é o Scud, eles deixaram de ser vendidos, porque não tinha aula presencial, né? Então tudo que envolvia hardware parou de vender. Então deve ser retomado agora com a retomada das aulas. Eu não diria que é uma retomada imediata, porque as escolas estão muito mais preocupadas com o retorno e com a captação de alunos do que propriamente com a compra de tecnologia para o ensino presencial nesse momento. Mas é uma questão de pouquíssimos meses para isso voltar a acontecer. Muito bom. Aqui temos mais uma questão agora do Marcos Nascimento. Ele diz: bom dia a todos. Parabéns pelo sucesso recorrente nos resultados. Obrigado, Marcos. Com base no crescimento de vendas e inovação de alguns produtos, existe prospecção de mercado para exportação com mensuração de volumes? Grato. Veja, a gente nem comenta sobre a nossa atuação no exterior, porque a gente atua através de uma JV na Argentina. Nós temos uma JV na Argentina, que nós temos 50%, uma empresa argentina chamada BGH tem outros 50%, e através da Argentina a gente atua no mercado argentino, no Uruguai, agora na Colômbia,
começando na Colômbia e em alguns países da África, especificamente no Quênia, em Ruanda e agora em Gana. Então, a gente faz através dessa subsidiária. Então, nós não pensamos em exportação. O que nós exportamos é um pouco de mesas educacionais, que é um produto que nós temos na tecnologia educacional, que a gente exporta para 40 países, mas estamos falando de exportação de $1 milhão no ano. É pouco. Perfeito. Uma questão aqui do Felipe Dick. Ele diz: parabéns pelo resultado. Evolução do market share da companhia, como está? Ante o aumento de investidores institucionais, qual a companhia vê o pequeno investidor? Desde já, obrigado. O market share tem se mantido aí no varejo na casa de 17%, 18%, 16%, 17%, 18%, dependendo do mês, tá? Com o crescimento do Compaq, agora a gente deve ganhar um pouquinho de share, né? Quando o Compaq começa a realmente ganhar volume, que se dá nesse trimestre agora. Então, a gente tem mantido o share, tá? Tem mantido o share, não tem nem ganho, nem perda de share, que os outros também estão muito agressivos, estão muito tentando trazer tudo que pode, e todo mundo trazendo tudo que pode. Se a gente tivesse mais supply, a gente teria ganho share, mas há restrição de supply. Então, o share foi restrito pelo supply. Sobre os investidores, eu posso comentar também. Obviamente, 45% da nossa base é de investidores, pessoas físicas. A gente tem muito carinho pelo público, né, por esse público, é um público diferente, talvez um pouco menos sofisticado que o público institucional, mas é um público muito importante, que representa a parte significativa da base, e o reforço da área de RI vem muito nesse sentido também. A gente quer poder atender aos diferentes públicos, tanto institucional quanto pessoas físicas, da mesma maneira e com a mesma qualidade. Tá? Então, conte com a gente para reforçar o atendimento ao investidor pessoa física. Agora tem uma questão aqui do Henrique. Ele diz: Caio e Hélio, parabéns pelo resultado. Podemos citar um pouco sobre as empresas de Venture Capital? Os 40 milhões serão endereçados a empresas de quais setores? Nós estamos ainda definindo aonde investir, tá? Temos um pipeline grande de produtos, de empresas para serem investigadas. Reforçamos um pouquinho, já gastamos nas próprias empresas que nós temos. E esse pipeline ele é composto hoje por edtechs, por agritechs, por logtechs. Tá? Das mais prováveis investimentos são dessas três áreas. Na parte de logística, na parte de agricultura e na parte de educação, tá? E o pipeline vai muito bem, tá? As do agro vão muito bem, a AgroSmart, a Robatec crescendo, a joia da coroa, que a XP chamou, né, de joia da coroa, a High Technology vai muito bem também. Eu acho que os investimentos estão indo bem. Tá? Nós temos 11 investidas, eu diria que 8 das 11 estão crescendo bastante. Muito bom. Aqui mais uma pergunta agora do Christian Moraes Rolim. Com o pico da crise, seria normal a baixa na procura por home office e o que isso impactaria no valor da empresa dentro da Bolsa? Eu não acredito que a procura baixe. Tá? Eu acho que a gente está acreditando muito no trabalho híbrido e todos devem estar notando isso, que o trabalho não volta a ser totalmente presencial como era antes. E isso impacta no consumo de computadores. Todos os institutos de pesquisa não enxergam que a gente atingiu um patamar novo, não que vai haver um crescimento abrupto no mundo no ano que vem, mas vai manter este patamar elevado. Perfeito. Aqui uma pergunta do Francisco Fanini, Hélio. Acho que é bem interessante a pergunta. O mercado entendeu que os números da Positivo são muito bons. Pergunto por que devo continuar acreditando na Positivo como investidor independente. E segunda pergunta, o que deve ser melhorado na Positivo? Bom, essa pergunta é difícil de resolver. Eu continuo acreditando, tá? Eu continuo acreditando muito nessa empresa e a gente está num momento muito bom. Acho que a gente montou uma estratégia vencedora de combinação do core business e das avenidas de crescimento. Então, a gente tem um core business com computador, tablet, celular muito bom, com um portfólio completo de produtos, 3 marcas em computador, talvez mais marcas em celulares, o tablet também indo bem, né? Então, de um lado, nós temos as avenidas de crescimento como opcionalidade, né? Nós temos aí as máquinas de pagamento, nós temos servidores storage, nós temos a casa inteligente, nós temos o educacional, nós temos o RaaS,
nós temos a parte de serviços, né? Nós temos as urnas eletrônicas, ou seja, a nossa capacidade demonstrada nas urnas de engenharia, até vai ter outro processo de urna eletrônica de 176 mil urnas em breve, né? Então, esse conjunto de coisas nos fazem acreditar que teremos um futuro muito bom. É assim que a gente acredita. Muito bem. Mais uma pergunta aqui do Christian Moraes Rolim. Com estoque em alta para o próximo trimestre, o que esperar dos smartphones da Positivo? Alguma logística para colocar os smarts na briga pelo topo da categoria esse ano ou no próximo? Veja, nós somos muito... Nós brigamos no entry-level de smartphones, né? Nos smartphones até R$ 1.000. Aí a gente tem um share significativo. E nós estamos buscando esta parceria para atacar as outras faixas. E não temos nada para anunciar ainda, mas estamos trabalhando muito para poder ter uma parceria para atacar nas outras faixas também dos smartphones. Muito bom. Agora uma pergunta do Gabriel Castelões. Ele diz: parabéns pelo resultado. Obrigado. Gostaria de saber, uma vez que a alavancagem tem caído bastante, qual a perspectiva da empresa para novos investimentos, CAPEX e eventual aumento dessa alavancagem? Veja, a nossa empresa, em termos de capacidade produtiva, ela não é demandante muito de CAPEX. Mesmo que a gente cresça, a gente ainda tem capacidade produtiva ociosa, mas talvez haja investimentos em alguma das regiões que cresçam mais que a outra, por exemplo, Ilhéus, mas são investimentos baixos. Quando a gente fala de investimento numa nova fábrica, a gente está falando de 10, 15 milhões de reais, né? Não são investimentos altos. O que nós estamos sempre vendo nas nossas avenidas de crescimento, principalmente no nosso core business, é se faz sentido algum M&A. Isso a gente continua olhando e olhando de maneira forte. Tem pipeline sendo olhado, nada definido. Estamos vendo se faz sentido algum investimento maior. Bacana. Uma pergunta aqui do Flávio Zé Bica. Bom dia, parabéns pelos resultados. Obrigado. Caso fossem aprovadas urnas com impressão, como isso teria impactado a licitação da Positivo e quais riscos e oportunidades que isso pode acarretar? Não impactaria em nada para nós, tá? As nossas urnas, elas estão predispostas a receber uma impressora. Então, aí é uma questão do TSE colocar uma impressora ou não. Se nós iríamos participar numa eventual licitação de impressoras, não sei. Depende muito da especificação, depende muito do momento, se a gente teria capacidade ou não teria. Poderia ser uma oportunidade para nós. Ou não sei. Tá? Mas não impacta na entrega das urnas, não impacta em nada. Exatamente. Uma pergunta aqui do Wendel. O mercado de casas inteligentes é bilionário. Qual o plano da Positivo com relação a isso? Somente vender produtos ou proporcionar serviços para a instalação desses dispositivos integrados? A nossa fase atual é uma fase de do it yourself, tá? Ou seja, todos os produtos que a gente vende, eles são instalados pelo próprio consumidor, né? E é o segmento da casa inteligente que mais cresce, porque permitiu isso. O wireless, o sem fio, os sensores baratos, eles permitiram essa penetração do do it yourself. Então, a nossa primeira incursão em IoT, em casa inteligente, é no do it yourself. Isso não quer dizer que a gente não esteja estudando a possibilidade de também do it for me, que chama, né? Que é entrar com equipamentos, vamos dizer, mais complexos e que precisam ser instalados e que permeiam a casa e também a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando, mas nesse momento a decisão é crescer o portfólio do it yourself, trazendo agora fechaduras eletrônicas, acabamos de lançar o Doorbell, lançamos uma rede de roteadores para coroar tudo isso, estamos lançando em setembro, outubro, um novo aplicativo muito legal, e é isso que a gente faz em Casa Inteligente, hoje. Muito bem. Bom, com isso concluímos 100% das perguntas, né? O nível recorde de perguntas também nos últimos trimestres, né? E, enfim, passo de novo a palavra ao Hélio para talvez algumas considerações finais. Bom, da minha parte é isso, eu acho que a gente já comentou tudo, estamos bastante felizes com o resultado que a gente está divulgando, estamos num momento ótimo da empresa e muito felizes pelo que a nossa estratégia traçada há alguns anos atrás realmente tenha dado certo, né? Então, estamos bem felizes com isso. Caio, você quer falar alguma coisa sobre nossas Não, acho que é isso perspectivas? mesmo, né? Realmente, números históricos, perspectivas muito boas, né? Um coco também com presença recorde, tivemos 97
conectados aqui ao call, né, para perguntas, né, o que é realmente bastante bom. E é isso, reforçar esse momento muito bom da companhia, né, e seguir acreditando aqui que vamos entregar cada vez mais. Obrigado a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.